Fala pessoal, mais uma fritada assim, e hoje eu tô aqui de novo com a doutora Ale Freitas. Euzinha. Todos já conhecem, tá com a cara lá no nosso Instagram o tempo inteiro, tá sempre fazendo desafios sim, material, stories, tudo. E a gente já fez uma fritada, falamos da aranha marrom ou loxoscelismo. Loxoscelismo, por que não? ficou chique, chique. E agora a gente vai fazer mais um, aproveitar que a Ale tá em São Paulo, que não é sempre, Não é sempre. e a gente vai fazer mais uma fritada. Ok. Agora eu vou te fazer de novo a pergunta. O que você acha que vai ser o tema? Você errou feio ou outro, diga de passagem. Eu errei feio, mas assim, eu pensei numa intoxicação que mexe com tóxico, que tem a ver com picada de animal peçonhento, mas tá, enfim, eu errei. Ai, Lentas, não sei, talvez um politrauma evoluindo com De novo? evoluindo com uma urina cor de Coca-Cola. Beleza. Não sei. Ale, você tá de plantão. No mesmo plantão daquele que você tratou a picada de aranha marrom. Agora chega um jovem de 17 anos falando que tava em casa, você tá no plantão lá em Minas, Ok. você já viu pra onde tá indo, e ele foi picado por um escorpião. Ele tava em casa, no quintal, tava lá de boa, sentado, brincando com o sobrinho, tava no jardim assim, sentiu uma dor, e ele olhou, tinha um escorpião perto. Tá. E ele tirou uma foto desse escorpião. E aí ele vai te mostrar A foto do a escorpião. foto do escorpião. Que não sei se você reparou durante O nosso o desafio, nosso da aranha. desafio da aranha Rolou um marrom. spoiler. Rolou um spoiler. Porque assim, Ainda bem que você não chutou isso, que eu ia ficar chateado. no meu estado tal de nervosismo, e o café não tá contribuindo pra isso, eu nem mas tudo bem. Mas tinha rolado um spoiler rapidamente. Rolou um spoiler. Eu falei assim, esse aqui não é o nosso inseto. Ai, Vai lá, escorpião. Gissal. Manda ver. O meu paciente tem 16 anos. 17. 17 Ele anos. tem 17 anos recém-feitos. E aí, quando você falou 16, ele falou, não, 17. Porque nessa idade, isso aí... Eu sou mais velha, Mais sou velha, sou exato. adulto, eu sou um homem. Tá. E aí, a picada foi no braço. E tá vermelho, ele tá com muita dor. Então, ele veio relativamente rápido, que tava doendo bastante. E ele já vai te mostrar a foto, tá carregando, o 3G tá ruim no hospital. Não é incomum também, não. Acontece com frequência. Enquanto isso, e aí, como que é seu raciocínio? A primeira pergunta que eu ia fazer, por preocupação, picou só ele ou picou o sobrinho mais novo? Só ele. Só ele. O sobrinho mais novo está seguro. Múltiplas vítimas, Ok. né? Múltiplas vítimas. Aí, quanto tempo tem da picada? Tem umas 3 horas. 3 horas. Ele veio rápido, só que ele precisou esperar, irem buscar ele de carro e tal, e é isso. Tá. E nessas 3 horas, ele sentiu alguma coisa além da dor no local? Ele chegou a vomitar algumas vezes na chegada ao hospital. Muita dor, só que no que ele chegou, ele começou a vomitar. E ele vomitou quantas vezes? Umas 3, assim. Ele tá nauseado ainda? Tá com aquela nauseado. salivação? Opa, baixou. O nosso escorpião. Eu odeio escorpião com todas as minhas forças. Eu odeio mais escorpião do que aranha. Mas é por gastura. Eu quase fui picado por escorpião quando era criança, sabia? Perigoso? Minha família conta essa história. Perigoso. Mas isso é ótimo, assim. Mesmo se ele não tivesse tido foto, ele falando, eu vi o escorpião, senti a dor da picada, eu vi no local, estou com muita dor. E com esses sintomas que ele está apresentando, a gente já pensaria em escorpionismo. Mas eu não precisaria assim da foto, mas por motivos didáticos, temos aqui a foto e esse é o Titius aparentemente cerulatus. Aí, por que cerulatus, Lentas? Porque é da cor. Não. Porque... Porque eu vou explicar. Porque ele é da Serra. E tem currículo Lattes. Pode ser. Serro Lattes. Ok, pode ser, sim. Talvez você fale outra coisa, mas essa é a explicação verdadeira. A explicação verdadeira é porque ele é da Serra e tem o Lattes.
Tá. Próxima. A explicação alternativa é que os dois mais comuns que a gente tem no Brasil é o cerulatus e o baiensis. Os dois são títios e são amarelados, com o corpinho aqui um pouco mais escurecido. Tem algumas pequenas diferenças entre um e outro. Que Os aí dois são amarelos? São amarelos, mas com tons de amarelo diferentes, um espectro de cor diferente. Mas aí eu não vou saber falar exatamente a diferença de um para o outro, a não ser que o cerulatus, ele vai ter ali do terceiro e quarto gominho do rabo umas serrinhas. Então se o G... Cadê aquela caneta? Aqui, ó. Serrinha. Então ele tem uns que são muito bonitinhos. Então, se ele mostrar ali, por exemplo, tem como se fosse uma faquinha de serrinha, assim, sabe? Eu provavelmente jamais vou saber a diferença, porque se eu vejo esse bicho eu não vou chegar perto nem a pau. Por que a gente sabe isso? Primeiro, porque a gente faz o estágio na tóxico, então a gente aprende. Segundo, porque uma vez que a tóxico entra dentro de você, você começa a gostar desses detalhes. Biologicismo. E aí, quando chegam os escorpiões lá pra gente, que são muitos, aí a gente pega e começa a pegar a lente de aumento e vai olhando assim, os detalhes. Mas é por isso. Não, mas eu tô brincando, é incrível mesmo. Muito outra informação inútil, como os olhos da aranha. Mas enfim, é isso. E aí, identificamos mas muda então. O tipo de títios? Ou muda o tipo de escorpião? Não. Se ele é amarelo ou não? Aqui muda, mas aqui no Brasil a gente, endemicamente, são esses dois tipos que a gente tem. Então, sudeste, metade centro-oeste e sul é o cerulatus, e de centro-oeste para cima, norte e nordeste, é muito mais comum o baiensis. Mas tem escorpião que não é amarelo, não tem? Tem aquele escorpião preto, apesar de que eu nunca vi, mas diz que tem. Aí, o que ele faz, eu já não... Eu achei que ele era... Eu não entendo nada disso, mas eu achei que era meio comum também, assim. Não, o que acontece, às vezes o pessoal fala que é o escorpião marrom ou preto, mas às vezes o escorpião é um pouco menor e eles veem mais essa parte principal dele, que às vezes é bem escura. Então, fala assim, é um escorpião meio preto, mas é por causa disso aqui. Interessante. Então, provavelmente, se for um acidente com escorpião, vai ser o títios. Provavelmente. Muito provavelmente. Legal. Assim, eu não vou falar 100%, porque a como, gente sabe que às vezes a exceção vem pra te arregaçar. Não vou falar outra coisa, mas você viu... pra te... arregaçar. Mas quase 100% das vezes é um títios. Legal. Ou baiensis ou o cerulatus. E muda? Aqui, a conduta até que não, mas o cerulatus ele é mais comum os acidentes do que o baiensis. Mas, assim, questão de dor, de possíveis complicações, sintomas, é bem parecido. Legal. E aí? E aí, esse paciente chama bastante atenção, porque... Quanto que ele pesa? Ele é pequenininho, pesa uns 40 quilos, talvez até menos. Tá. Ele não tem um peso, assim, de um adolescente de 17 anos, ele é aqueles bem pequenininho, magrinho. Tá, mais mirradinho. 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 Isso pode influenciar, mas a idade, assim, a gente costuma ver sintoma de escorpionismo, de moderado a grave, mais em criança pequena. Então, assim, de 6 anos para baixo, 7 anos. E aí, dependendo do tempo de picada, dos sintomas que está apresentando e da idade, às vezes a gente já considera um escorpionismo moderado antes mesmo de apresentar qualquer sintoma. Então, várias vezes, lá na Tóxico, por exemplo, entra ligação pra gente de cidade próxima de Minas. E aí fala assim, eu tô com um neném aqui de 11 meses que foi picado por um escorpião. E tá com um choro inconsolável e a gente pergunta, viu o escorpião? A criança deu um grito, tá com choro inconsolável? Viu isso tudo. E aí tem quanto tempo de picada? Tem 40 minutos. Por conta da idade e da potencial gravidade, a gente já indica fazer soro nessa criança. Tá. Mas aí é o soro para acidente moderado, que seriam 2 ampolas. Tá. Agora, se ela já tiver com sintoma, a gente já passa para acidente grave, que seriam 4. Então, esse caso que eu tô te falando é difícil de chegar na vida real. Eu tive um caso desse... faltando um mês para eu sair da Tóxico. É mesmo? Por telefone, mas foi um rapaz de 17 anos que estava voltando da escola e aí ele foi mexer na mochila dele no ombro, que tinha ficado, acho que, não sei, essas escolas de período integral,
Então ele foi mexer na mochila e aí mexeu, ele sentiu uma picada aqui na nuca. E aí ele bateu a mão assim, arrepiou toda. Nossa. Ele bateu a mão, voou o escorpiãozinho pro chão assim. Não sei por que eu escolhi esse tema. Aí ele tinha 17 anos. E aí esse paciente chegou lá na UPA da cidade dele com mais ou menos 40 minutos, 1 hora, com uma dor absurda, porque realmente dói muito. E aí ele chegou com cialorreia, aquela salivação excessiva, assim, e com vômitos. Ele vomitava sem parar. E aí a gente tá assim, tem sinal de alarme aí. Porque a gente procura o quê no acidente por escorpião? Cialorreia, broncorreia, diarreia, tudo que é reia. Famosa síndrome molhada, síndrome colinérgica. É a mesma coisa? Exatamente. Legal. Então, sintomas colinérgicos, então ele vai encharcar tudo que tem para encharcar, vai começar a vomitar sem parar, e aí depois disso ele pode evoluir para broncorreia, que já é um pouco mais grave, e aí depois da broncorreia ele pode evoluir para um edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca e por aí vai, mas isso bem mais complicado. E aí os outros sinais que a gente pesquisa também é sonolência e bradicardia. Isso acontece com muita frequência em criança. E aí, igual esse paciente nosso, chegou com dor, viu o escorpião com menos de 1 hora de picada e estava com náusea e vômito. A gente já considera, por conta do tempo de picada, principalmente porque ele não é uma criança pequena, de idade mesmo que eu falo, apesar dele ser pequenininho, começou com sintomas com menos de 2 horas de picada, a potencial gravidade de evolução desse caso importa. Então, se com menos de 1 hora ele já está apresentando sintoma, isso já me acende um alarme de que com 3, 4 horas de picada ele pode já estar muito grave. Tem alguma cinética esperada, tipo um pico de sintoma do escorpionismo? Até 4 horas. 4 horas? Até 4 horas. Então, geralmente, assim, se eu ou você formos picados, muito provavelmente a gente deixa de observação por 4 horas. Tem alguns guidelines, assim, que orientam deixar até 6 horas. Então, se deixar por 6 horas, está completamente respaldado. Mas lá no João, a gente deixa por 4. Por quê? O volume de atendimento de escorpião que a gente tem é uma coisa surreal. Que coisa! Eu acho que é até mais, mas eu acho que é até mais do que o número de atendimentos do Ciatox do Nordeste. Então, assim, a gente é referência para picada de escorpião, igual o Paraná é referência para aranha marrom. Então, tem algumas coisas que a gente faz, por exemplo, tempo de observação, o número de ampolas que a gente faz com menos de 2 horas de picada em criança menor que 3 anos de idade e o número de ampolas para acidente moderado ou grave, são coisas que às vezes a gente não vai encontrar em guideline, mas que os mais de 60 anos do Ciatox, com às vezes 5, 6, 10 acidentes de escorpiões por dia, falaram assim, vamos fazer isso que funciona. Então, por exemplo, se eu fizer 6 ampolas, não está errado, eu vou achar fluxograma para 6 ampolas, mas lá no João a gente não usa, a gente usa 2 ou 4, 0, 2 ou 4. Então, como ele chegou em Minas e eu estou no João, eu vou usar 2 ou 4. Tá. E aí, o que eu faria para esse paciente agora? Me acende o alarme de que ele está com sintomas já moderados. Porque ele tem náusea e vômito, tá com um pouco de cialorreia e dor com menos de 1 hora de picada. Não, você falou 3 horas? Desculpa, 3 horas. Agora tem mais ou menos umas 3 horas. 3 horas. Na chegada que ele começou a ter vômito. Então, quando você deu uma apertada nele, 3 horas. Ele começou a fazer aquela coisa, né? Tem umas 3 horas, mas que horas começa? Igual o delta de AVC, né? Ele falou que com 2 horas e pouco que começou a vomitar. Vômitos. Tá. Ainda assim, eu classifico como um moderado, mas eu fico um pouco mais tranquila do que se ele tivesse feito esses sintomas com, tipo, 1 hora de picada. Entendi. Porque os sintomas com o tempo de evolução, quanto mais cedo ele faz sintomas, mais potencialmente perigoso pode ser. Mas aí ele tá só com náusea e vômito, ele tá sudorético, ele tá sonolento, ele tá bradicárdico. Ele tá até um pouco mais agitado, assim. Por conta da dor? Tá um pouco sudoreico, tá com uma frequência de 101, 102, uma PA 16,9, assim. Tá. Então um pouco mais hipertenso. Aí, ataque cardíaco e hipertensão dele, a princípio, a gente pode pensar que é por conta da dor. A dor de picada de escorpião é uma dor absurda.
Então, e outra coisa que é legal de falar, que não adianta fazer anti-inflamatório. Então, assim, não adianta eu prescrever um cetoprofeno para esse paciente, porque não vai nem fazer cosquinha na dor dele, porque a dor de picada de escorpião é uma dor neuropática. Então, eu tenho que agir em cascata de analgesia diferente. Então, é dipirona, ou então opioide fraco ou opioide forte. Quando o paliativismo encontra a toxicologia, encontra a emergência, né? Chegamos na... Emergência é lindo, gente. É tudo junto. E o que eu ia te perguntar? Eu falei essa bobagem, eu ia te perguntar alguma coisa. Sim, uma vez eu vi até na faculdade, eu acho que foi um acidente com lacraia, se eu não me engano. Lacraia que dói. Fez bloqueio local. Tem algum sentido fazer? Tem muita gente que faz. Ela pode aliviar um pouco a dor no local, mas assim, é aquela coisa, não tem prós e contras. A gente não usa isso lá na toxicologia, a gente não faz bloqueio. Opioide boa, resolve. Aí o codeína, às vezes, dependendo da situação, a gente usa morfina em dose baixa e aí a gente avalia os sintomas. A maioria dos locais que liga para lá, principalmente cidade menorzinha, às vezes que não tem tanta estrutura, a gente vê muito pessoal falando, eu já fiz uma dipirona e já fiz um bloqueio anestésico. A gente sempre orienta, assim, olha, não precisa fazer, porque vai diminuir um pouco a dor ali do local, mas o veneno circulante que já foi. E aí a dor, ela tem uma característica ascendente também. Tá. Então, por exemplo, a picada dele foi na mão ou foi no braço, esse paciente vai evoluir com dor em todo o membro acometido, com parestesia associada. Caramba! Então, é uma dor assim que assusta. A pessoa fala assim, meu braço tá estranho, tá tipo formigando, tá tudo doendo, tá em região axilar. Nossa. Se a picada foi em pé ou tornozelo, por exemplo, a gente vê paciente reclamando até raiz de coxa. Então, assim, o bloqueio vai funcionar ali naquele pontinho da picada, mas o resto vai continuar doendo. Informação legal. Então, não tem, assim, um benefício de fazer, sabe? E você perde tempo também que você poderia estar priorizando outras coisas, né? Como o controle de dor mais adequado venoso e procurar sinais de alarme. E aí, esse mocinho, então, ele tem cialorreia, um pouco de sudorese e vômito. Então, ele já faz sintomas colinérgicos que me preocupam para um sintoma colinérgico, falei certo, é porque eu tô com colinesterásico na cabeça, mas que me preocupam. Mas, a princípio, como ele não está bradicárdico, ele não tem broncorreia, eu tenho que auscultar muito bem esse paciente para ver se ele não tem nenhum ruído de crepitação, nada pulmonar, e não está com vômitos assim, coercíveis, não está evoluindo para uma sonolência, nada do tipo, eu posso classificar ele como só um acidente moderado, por enquanto. Tá. E aí, lá no João, a gente usa 2 ampolas para acidente moderado. Aí eu vou pegar essa criança não, porque ele tem 17 anos. Ele ia ficar bravo. Ele ia ficar um pouco nervoso comigo. Aí a gente leva ele para a sala de emergência e é aquele mesmo procedimento de soro. 2 ampolas sem diluição, paciente monitorizado na sala de emergência e de preferência 2 acessos pulsionares, porque o que eu estou infundindo o soro tá para o soro. Se ele fizer qualquer reação alérgica ou reação anafilática que eu preciso medicar rápido e às vezes eu não posso fazer nada intramuscular, às vezes eu quero fazer uma hidrocortisona, alguma coisa assim, aí eu tenho já o outro acesso funcionado. Mas a vantagem da adrenalina é que a gente pode fazer IM, então taca lá e pronto. Mas é sempre mais seguro você ter um segundo acesso funcionado. Aí a gente observa também. Então, de preferência, esse soro a gente infunde entre 5 e 10 minutos. Então, não é aquela coisa cronometrada, assim, que estou no relógio, mas a gente sempre acompanha um ponteirinho de relógio que fica ali em cima e vai naquela infusão bem mais lentinha, sabe? Em seringa mesmo. Em seringa mesmo. Vai fazendo direto na seringa. E aí depois, se ele estiver com aquele equipo maior, assim, do soro, que ficou um pouco de soro no equipo, você pode lavar um pouquinho depois, que é diferente de eu diluir antes de fazer. Sim, para pegar... Para terminar de entrar o restinho. Mas a gente faz na seringa mesmo, não tem necessidade de colocar em... Porque aquele equipo grande, se você joga isso num sorinho de 50, por exemplo, você tira o soro e bota as ampolas lá dentro. Você tem só 10 ml. O equipo você perde entre 17 e 23 ml de... Então, assim, acabou o soro, não tem soro. E a gente falou bastante, né? Até, se você não viu ainda, vê a fritada da aranha marrom. Provavelmente vai ser a Lê e a aranha marrom, a Lê e o louco socialismo. A gente tem que pensar o título.
Depois a gente... Mas a procura lei, aí. insetos, bichinhos da lei. Já tem aí a outra fritada, lá a gente fala bastante disso. A gente não, porque eu não sei nada. A lei explica aí bem legal. Sabe sim de anafilaxia, mas a gente explicou bastante. De reações, possíveis reações, né? Dá uma olhada. Mas aí você fez o soro, e aí? E agora? E aí agora, depois da aplicação do soro, eu tenho que manter esse paciente em observação por mais 12 horas. E aí aquela questão que eu falei, que são 12 horas a partir do momento em que eu fiz o soro e não do momento da picada. Uhum. Então, se eu fiz o soro, vamos supor, ele chegou lá para mim 5h30 da tarde e a picada foi 2h30, eu vou considerar o horário do soro, então 5h30. Então, ele só vai ser liberado depois de 5h30 da manhã. Aí, nesse tempo, eu tenho que ver se, principalmente, até completar 4 a 6 horas da picada, mesmo após o soro, porque são tempos diferentes, assim, 2 reloginhos. Eu tenho que ver se ele não vai evoluir, mesmo após as 2 ampolas, com algum outro sinal de gravidade. Porque, às vezes, acontece, principalmente em criança pequena. Então, às vezes, eu fiz as 2 ampolas, e aí ele continuou vomitando, vômitos incoercíveis, antiemético não resolve. Ele começou a ficar com a frequência cardíaca um pouco mais baixa para a idade dele. 17 anos já tem frequência cardíaca, né, de um adulto, mas às vezes assim, o normal para ele seria uns 60, 65, ele estava ali nos 50, 55, começou a ficar mais sonolento, aí isso já é sinal de alarme. Então, se ele começa a apresentar alguns outros desses sinais, ou se ele não melhorou os sinais que ele estava, aí eu tenho indicação de completar as outras 2 ampolas para completar 4. E aí eu reclassifico como um acidente grave. E Ale, eu até anotei aqui coisas para te perguntar. O problema é que eu anotei mal pra caramba. Ele não sabe ler a própria letra. Temos um problema técnico. Eu não queria esquecer que vieram 3 coisas ao mesmo tempo. Eu anotei pra não esquecer. Eu vi você anotando aí ferozmente. Conta. Esse cara... O da aranha marrom, você falou, o pior que pode acontecer é evoluir depois, até de 72 horas, dependente do veneno circulante com disfunção hepática, sangramento e hemólise. Aqui, o que é o pior que pode acontecer? Essa é a primeira pergunta. Eu já entendi da síndrome colinérgica, tal, mas que é monitorização clínica, né, broncorreia, etc. O que é o pior que pode acontecer e tem necessidade, tem ajuda a pedir algum exame? Até que não. Exame, a princípio, não. A não ser que esse paciente comece a evoluir, por exemplo, com taquipneia. Aí ele começou a ficar um pouco mais taquipneico, começou a saturação a cair um pouco, eu já passo assim, opa, será que ele está fazendo broncorreia? E aí eu vou auscultar, é um paciente que a gente tem que auscultar assim, de 20 em 20 minutos, meia hora, porque pode ser de uma hora para outra. Então ele começa a fazer broncorreia, aumenta a frequência respiratória, começa a desaturar. Aí, dependendo, vale a pena eu pedir gás arterial para poder ver... entrou na questão da fritada do estoque. Para ver a questão de oxigenação, assim, de PO2, se ele está retendo gás carbônico ou não. E aí, pode ser que eu esteja enganada, mas aí eu acho que a gás arterial ela é mais fidedigna do que a venosa, ou não? Sim, não, aquela discussão do estoque que a gente estava falando mal de gás arterial era considerar, se você acha que vai mudar a sua conduta, tem que pedir, lógico, né? Ali era outro papo. Mas me diz uma coisa, você... lembrei, uma coisa que eu fiquei aqui em dúvida, talvez seja uma grande bobagem, mas a atropina entra nesses caras, já que entra. Aí entra no pior cenário possível, que é a primeira pergunta que você fez, né? O que eu espero? A evolução, ela é basicamente assim, não tem uma ordem de sintomas para começar entre cialorreia, sudorese, náusea, vômito, dor abdominal, assim, diarreia. Mas depois disso, o que costuma acontecer eu comecei a vomitar, comecei a ficar sudoreico, comecei a ficar vomitando, já falei isso, mas aí eu comecei a ficar sonolento. E aí, com a sonolência, eu comecei também a apresentar esforço respiratório, comecei a ter uma ausculta pulmonar um pouco mais alterada, sinal de broncorreia, tive que colocar um catéter nasal, fiquei sonolento, e aí minha frequência cardíaca começa a cair. Nesse momento, aí a gente está chegando na gravidade máxima do acidente do escorpião, que é falência cardíaca. Então, esse paciente ele pode evoluir para uma insuficiência cardíaca congestiva e com edema agudo de pulmão. E aí, o que a gente tem que fazer nesse momento? Soro o mais rápido possível.
4 ampolas, né? Alguns lugares vão falar 6 ampolas, mas pensando na lógica que você comentou. Lá, 4 ampolas. A dose máxima. Minha dose máxima. 4, minha não, do João 23. 4 ampolas. E aí, monitorização contínua. Uma coisa que a gente usa muito, não só como emergencista, mas na toxicologia acidente de escorpião, começou com esses sintomas, cobeira-leito. Então, a gente pega o ultrassom para ver se tem função cardíaca preservada, se tem alguma hipocinesia, contratilidade. A gente consegue fazer isso com menos de 5 minutos, fala assim, esse coração aqui está meia boca. E aí, já avaliar a indicação de entrar com dobutamina e se ele começar a fazer uma bradicardia muito significativa, atropina. Antes até da gente entrar com a dobuta. Às vezes a gente entra com as duas coisas juntas. A atropina seria mais no contexto de brad. De brad. Da broncorreia, tipo na síndrome colinérgica, não tem nada descrito formalmente. Formalmente não. A gente espera um efeito adjuvante junto, óbvio, mas formalmente, assim, pra cialorreia, pra broncorreia e tudo, não. Não é aquele negócio de dose, igual você quebrando lá a ampola sem parar. Não. Aquilo é intoxicação por chumbinho. Tem uma foto da Lê com uma cuba rim cheia de ampolas. A gente usou... assim, porque foi um total de 2 plantões e meio, né, com o paciente. E aí, no total de 24 mais 6, 30 horas, a gente usou 730, 720, alguma coisa assim, de ampolas. Nossa Senhora. Então, foi um caso bizarro, assim. Muito legal tecnicamente, mas muito triste, mas bizarro. Mas aí é isso, aí esse nosso paciente, se eu fizesse as 2 ampolas para ele, eu mantenho ele em observação na sala de emergência por umas 4, 6 horas ainda após o soro, e se ele ficar assim, 0 bala, tranquilo, não evoluiu o sintoma, melhorou da náusea, melhorou do vômito, tá tranquilão, eu posso mandar ele para uma outra sala de observação, mas eu não posso dar alta. Eu mantenho ele em observação até 12 horas após o soro. Agora, se eu fiz as 2 ampolas, passou um tempinho, eu tô lá reavaliando, e aí ele não melhorou náusea e vômito, ele começou a ficar sonolento, daquele coisa assim, que você tá lá mexendo nele, ele dorme, às vezes, com você conversando com ele. Começou a ficar bradicárdico e às vezes mais taquipneico, com algum grau de insuficiência respiratória, aí eu tenho que avaliar insuficiência cardíaca, choque cardiogênico para ele, e aí avaliar entrar com dobutamina e a necessidade de atropina se ele começar a bradicardizar muito. Show. A maioria eu peguei, talvez, presencial, eu devo ter pegado uns 7, 8 casos de escorpionismo moderado a grave. Aí a maioria, acho que talvez um só, que foi uma pessoa de uns 18, 20 anos, mas todos os outros crianças menores do que 8 anos. E aí, eles, quando chegam em choque cardiogênico, eu, pelo menos, e meu colega de plantão, a gente nunca precisou usar atropina, nós 2. Mas tem colegas meus que já usaram, porque criança fez uma frequência cardíaca de 30, 40. Para uma criança de 2 anos, é quase que uma PCR. E aí, fizeram atropina. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa entrar com dobutamina. Tá, entendi. E nesse cara, então, você fez o soro, a tendência é... Melhorar. Que melhore. A tendência é que melhore. Rápido, sim. Rápido. A dor também ou nada a ver? A dor, ela dá um alívio, mas não. Porque assim, o que já infiltrou de veneno, que já foi, e aí ele pode ficar com essa dor ali mais uns 2, 3 dias. Boa. Mas é uma dor que vai diminuindo gradativamente. Então, a sensação de parestesia também. E aí, exame, então, você falou, em geral não precisa. E aí, esse cara, 12 horas pós-soro, e aí... Se ele estiver tranquilão, bora pra casa. Show bora de bola. Casa. E uma dúvida que eu vi, e ele ficou bem, foi pra casa. Tranquilo, esse só nunca com 2 ampolas. Só com 2 não ampolas, não voltou. Falou, ainda bem que fui eu e não você, sobrinho. Exatamente. Mas eu fiquei com uma dúvida que eu queria te perguntar. Que situação de escorpionismo que você não precisaria fazer o soro? Qual que é a situação dos 0 ampolas? Eu entendi que é 0,24, leve, moderado, grave, é isso? Exato. E qual que é o... 0 ampolas 90% dos casos que chega pra gente que, fui picado por um escorpião 1 hora atrás, 2 horas atrás, 6 horas atrás, e o que você tá sentindo? Dor. Tá doendo, assim, o braço inteiro, ou tá doendo mais o local, teve náusea, vômito, teve algum sintoma, sinal de gravidade? Não, nada, só dor. 0. A gente não faz. E é 90% dos casos. Às vezes chega paciente pra gente lá, tem muito trabalhador rural, por exemplo, próximo ali da região metropolitana, que chega
traz o escorpiãozinho, a maioria morto, mas chega uns vivos, assim, nos potinhos de maionese, garrafa de Coca-Cola, assim, na sacolinha, é engraçado. E aí... Nota mental, nunca abrir a geladeira do Ceatox. Ou tem muita coisa. E aí chega pra gente e fala, fui picado por um escorpião. Quase todos eles, se não todos, são classificados já inicialmente de amarelo por conta da dor e porque escorpionismo tem um potencial de gravidade importante. Aí a gente chega lá, o paciente tá lá, tipo assim, mexendo no celular ou falando, tô com dor. Aí a gente faz uma dipirona e aí a gente olha quanto tempo da picada. Se chegou pra gente com 2, 3 horas da picada, a gente mantém em observação por pelo menos 4 ou no máximo 6 horas da picada. Agora, tem paciente que chega pra gente assim, eu fui picado por um escorpião 10 horas da manhã e são 4 horas da tarde. Isso que eu ia falar, e que horas são? E são 4 horas da tarde. E aí eu falo assim, teve náusea, vômito, alguma coisa? Ele, não, tá só doendo. Então tá, eu vou te dar uma dipirona, alta pra casa. Não tem famoso dipirona em casa. Dipirona em casa, exatamente. Caramba, legal. Nada, assim, nada. E alguma orientação específica? Aí a gente sempre orienta com relação a sinal de infecção secundária. Não pelo escorpionismo em si, mas é igual a boquinha da aranha que eu te falei. O rabo do escorpião é sujo. O rabo do escorpião é sujo. Tem muita sujeira na pele, a maioria é picada de região de extremidades, que às vezes fica mais suja também, né? Pé, mão. Aí é só ficar atento a sinal, assim, lavar muito bem a área com água e sabão. E aí se começar depois de 1, 2 dias com inflamação, dor, edema, vermelhidão, aí procurar atendimento médico. E não precisa ser o Ceatox, porque não tem mais nada a ver com o escorpionismo. É uma lesão inflamatória secundária a uma coisa que aconteceu ali. Show. Excelente. Que aula, hein, Ale? Que Ale em aula. Que Ale em aula. Meu café acabou, eu estou taquicárdica. Muito bom. Essa você jogou solto, né? Escorpião era mais comum do que aranha marrom. Eu fiquei mais tranquila. Obrigada. E eu pensei em 2 coisas aqui, né? Eu ia falar pra você falar as mensagens finais, mas, de novo, reforçar a importância de conhecer o Ceatox referência. E se pegar um escorpionismo Brasil afora, dá para entrar em contato com o Ceatox de Minas ou é o local mesmo e o local entra em contato se precisar? Dá para entrar. A gente tem os números específicos lá do Ceatox, que é a chamada direto para o ramal lá de dentro, mas a maioria dos números que são divulgados são 0800. Tá. Então, por exemplo, se eu tô, sei lá, no Maranhão e aí aconteceu alguma coisa e eu liguei no 0800 do Ceatox, ele vai direcionar esse 0800 para o Ceatox referência mais próximo. Tá bom. Que não necessariamente vai ser o de Minas. Entendi. Aí o que acontece às vezes chamou, nesse Ceatox não atendeu, desse 0800. Na próxima vez que eu ligar, pode ser que algum algoritmo, uma coisa obscura, que eu não vou saber como que funciona, redireciona essa ligação para outro Ceatox mais próximo. A gente tem que botar nesse no outro esse 0800 aí. Tem que botar no 0800. Né? Eu não sei de cor o 0800, mas eu vou número, colocar. É um número geral, assim? É um número geral. Eu não sabia disso. Tem um número geral. Todos os lugares que eu trabalhei, quase todos, eu tinha no celular. O número do Ceatox específico, né? Faz um tempo que eu não tenho, faz acho que uns 1 ano e meio, 2 que eu não tenho, porque que eu faço? Eu mando pra você. É verdade. Você reparou? Letas me mandou várias coisinhas, várias fotos, várias perguntas. É verdade. Mas tem, e aí, além desse número, a gente tem o número específico de cada Ceatox. Aí lá no João 23, por exemplo, nós temos 3, eram 4, mas um tá desativado. São 3 números diferentes que aí ficam funcionando 24 horas por dia. Aí, geralmente lá, eu não sei se todo Ceatox é assim, mas eu acho que não. Mas o Ceatox lá de Belo Horizonte, não é puxando a sardinha pro meu lado, não, mas lá é sensacional, gente. Quem quiser fazer estágio extracurricular lá na residência, vale a pena, mas a lista de espera é gigantesca, mas vale a pena. Porque eu acho que é o único Ceatox que a gente tem no Brasil que tem plantonista presencial, 24 horas por dia, tem residentes e acadêmicos, e a gente tem a triagem do hospital para a toxicologia. Nossa, que legal. A gente não é interconsultor, o paciente é nosso. Então, a triagem, por exemplo, chega a tentativa de autoextermínio com drogas, medicamentos. Nossa. A triagem não é, tipo assim, para o politrauma ou para a clínica. Não, o carimbão lá é vermelho, toxicologia. E aí eles chamam a gente. Então, o caso é nosso. E aí, depois, se a gente precisa de avaliação da clínica
ou da cirurgia, ou de alguma outra especialidade, aí a gente pede interconsulta, mas o paciente é nosso. Nossa, muito legal. E é o único Ciatox que tem isso. Então, isso faz uma diferença muito grande assim, no manejo dos casos, no tanto que a gente aprende. A curva de aprendizado lá é uma coisa exponencial, assim, é muito legal. Show de bola. É isso. Mensagens finais. Mensagens finais, gente, tóxico é maravilhoso. Eu tô muito triste porque eu saí da tóxico do João 23. Esse vai ser o corte, assim. Gente, tóxico é maravilhoso. É maravilhoso. Parece que você tá falando dos tóxicos. Tóxico. Ai, gente, tóxico. Não, Ciatox é muito legal. E aí, quem quiser aprender mais sobre, assim, tá à disposição. Tem vários desafios, sim, sobre tóxico na página. Porque eu fiquei um pouco monotemática. Mas é isso, quem quiser participar, fazer estágio extracurricular lá, acredito que é mais para residentes, mas a gente recebe residente de pediatria, clínica, cirurgia, tem várias coisas. E quem quiser... Eu esqueci de um detalhe, esqueci no da aranha marrom, mas nesse aqui, que provavelmente vai ser a Lê e o escorpião, talvez, eu lembrei, tem mais uma surpresa. Ai, Jesus. Tem o desafio do 1 minuto. Puta merda. Eu vou te dar 1 minuto cronometrado, o G põe na tela, fica bem legal, para fazer um resumo do atendimento desse paciente. Assim, ele chegou assim, assado, a gente fez isso. Esse ficou fácil, ficou mais curto, né? Isso tudo bem. Esse atendimento mas assim, ele é mais fácil do que o acidente por Loxoceles. O Loxoceles é um pouco mais complexo. Então eu vou no escorpião. Posso? Pode. Tá pronto? Cadê meu timer? Tá no seu relógio. 1, 2, 3, valendo. Então tá, o paciente chegou pra gente com relato de ter sido picado por um escorpião identificado, porque ele viu e por foto, com muita dor na região do braço e chegou sudoreico com náuseas e vômitos. Aí, escorpionismo, eu tenho que pensar em sinais de alarme para eu classificar como moderado ou grave. Então, eu penso em sonolência, cialorreia, diarreia, broncorreia, náusea, vômito, bradicardia, choque cardiogênico, insuficiência respiratória. Quando esse paciente apresenta alguns poucos desses sintomas, por exemplo, náusea, vômito, cialorreia e sudorese, eu posso classificar como um acidente moderado e aí lá pelo Ciatox a gente faz 2 ampolas, sem diluição, paciente monitorizado. Se ele apresenta uma evolução desses casos ou já chega com mais sintomas do que esse, ou já mais bradicárdico, sonolento, tem indicação da gente fazer 4 ampolas e depois deixar em monitorização por 12 horas após a aplicação do soro. Nossa, você não só resumiu o atendimento, como fez um resumo do tema e sobrou 5 segundos. Aí, ó, eu brilhei. Peraí que a gente confundiu as coisas. Eu brilhei muito. Muito obrigado, Lê. Eu estou sudoreica e taquicárdica. Qual que é o meu diagnóstico? Pessoal, agradecer de novo a Lê. As ordens. Vamos aproveitar agora, próxima vez que ela vier de Minas para São Paulo, manda aí nos comentários a sugestão de tema pra gente fazer. E a Lê, muito obrigado, brilhou, muito legal. Até a próxima. Precisando, comentários, mensagens, desabafos, tamo aí. Valeu! Tchauzinho, gente.